Eu não sou de postar muito nas redes sociais, posto no máximo meme. E um vídeo do pastor Zé Bruno da Casa da Rocha essa semana, ele fala então como nós estamos perdendo tempo com coisas que estão mortas. E aí eu falei, vou postar isso. Porque de conversas que já tivemos em pequenos grupos, como às vezes a gente está perdendo tempo, não que a gente vá viver alheio ao mundo em que nos encontramos, mas como nós estamos colocando coisas como mais importantes, seja ela o que for. E aí esse ano, e vocês sabem, a primeira mensagem do ano foi de como esse ano poderá e será difícil para nós, pelos motivos que estão tentando nos separar, e aí você coloca política, futebol, qualquer coisa, ainda mais no contexto que, como o pastor falou, talvez até a Copa do Mundo seja aqui, dependendo de como as coisas caminharem. Eu postei esse vídeo. E aí uma pessoa que nem é do meu convívio, que nem é da minha relação, me escreveu um texto gigantesco, me dizendo que eu era um morno, sem posicionamento, uma pessoa que Deus rejeita, isso, entre outras coisas, e termina com Deus abençoe. Eu escrevi, Deus abençoe você também, meu irmão. É apenas isso. Não vou dar pau para maluco. Essa é a realidade. Por quê? Porque senão eu estou fazendo justamente aquilo que o vídeo que eu postei está condenando. Eu estou perdendo tempo com discussões que não apresentam e não revelam a Jesus Cristo. Nós podemos sim ter opiniões, nós devemos sim ter um senso crítico a respeito das coisas que nos servem. Mas se eu não posso discordar do meu irmão em algo que não seja relacionado ao Evangelho, porque o Evangelho deve ser algo que importa para nós. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Deus soberano, a palavra de Deus é suficiente e é autoridade para nós. A salvação vem por meio de Cristo. O resto é resto. Se a gente não se colocar diante dessa posição de entender o que Cristo está nos chamando a fazer, a gente não. A angústia de Paulo aqui, e o lembrete a ele da história do povo de Israel, dos acontecimentos, é porque ele deseja que esse povo seja alcançado por Cristo. E o quanto dos nossos dias estão sendo tomados para apresentar esse Evangelho poderoso e vivo, comparado às outras coisas que nós fazemos. Eu não vou trabalhar agora, só vou para a próxima vez. Não, revele Jesus no seu trabalho. Apresente a Cristo no seu trabalho. Seja o Cristo que as pessoas precisam conhecer e ver. Não, a gente está perdendo tempo. A gente está se enchendo de coisa que não vai agregar e não vai nos levar a lugar nenhum. Ainda mais se nós queremos que quem nos conduza ao Senhor. É para onde Ele quer nos conduzir. Isso significa que eu serei alheio às injustiças que acontecem no mundo? De forma alguma. Mas querendo promovê-las usando o seu próprio sistema caído e corrompido, está esquecendo que o próprio Cristo pode fazer. Quem quer trono, poder, majestade, quem oferece isso é um Satanás. A gente tem a perspectiva de um Deus que abre mão de sua glória. E aí a gente está tendo que ser validado as opiniões alheias do mundo. Se eu falar que na hora que eu ler não queria escrever alguma coisa, está aqui. E a vontade vem. Tinham falado que iam vender os iPads. Quando é fácil. Tinham falado que iam vender os iPads também. Isso não me faz uma pessoa melhor que outro que não responde. Pelo contrário. Mas a ideia de pensar e de falar, até para aqueles que pensam o contrário da gente, ou pensam da mesma maneira, mas manifestam de forma diferente, se não for o Evangelho, aquilo que o nosso coração grita, o que sai da nossa pele, que a gente transpira, que a gente busca viver, a gente está vivendo errado. Se o nosso desejo não for tão grande que as pessoas sejam alcançadas por Cristo Jesus, ao ponto da gente falar assim, eu não abriria para mim a salvação para que eles sejam alcançados, a gente está vivendo errado. A gente está celebrando, está justificando, seja lá de qual lado, o bombardeio onde todo mundo pede. A gente tem um príncipe da paz.
permeiam isso tudo. E a gente se alegra e justifica agora. Tem pessoas falando que fulano ou beltrano são escolhidos do Senhor para levar isso à paz. Não, quem traz a paz é Jesus. Quem conduz os nossos caminhos e quem nos conduz à tranquilidade, à segurança é Jesus. Não são dois números do valor um, irmãos. Não perca a relação com seus irmãos, com seus familiares e com pessoas dessa igreja, porque vocês voltam em pessoas diferentes. Mas que a nossa oração seja que de Paulo. Eu estou falando isso porque é o que a gente está vivendo, é o que ele está vivendo naquele contexto, em outra perspectiva. Mas se a gente não ter a percepção de que nós somos alcançados por esse Evangelho, e nós temos agora o dever, nós estamos sendo que nem esse povo judeu, que não percebeu os privilégios que tiveram, que não percebeu e que estavam esperando o melhor de Deus que está por vir, sem perceber que o melhor de Deus já havia aparecido, já havia morrido numa cruz e ressuscitou. A gente agora espera o melhor de Deus que está por vir, mas não é a resolução política e governamental desse mundo, não. É Jesus Cristo. E nada diferente disso. Se os próximos 3 capítulos que nós vamos andar nos representam um desafio para nós, e nos confrontam com verdades que nós vamos ter que trabalhar na nossa alma, vamos ter que renunciar a muitas coisas e opiniões, esses 3 primeiros versículos do apóstolo Paulo nos lembram de que Paulo ele não estava escrevendo de uma posição confortável, que a gente poderia falar, nossa, mas para Paulo era muito fácil, não era como ele estava lá. Não, pelo contrário. Paulo escrevia com o coração angustiado, com um coração que se importava mais com a glória de Deus. E aí ele apresenta e dá continuidade aos privilégios rejeitados. E aí isso nós vamos falar, que falava assim que, se a gente ver no versículo 4 e no versículo 5, ele fala da adoção, da glória divina, das alianças, da concessão da lei. E eu queria que nós pensássemos, se você é novo de igreja, não teve passinha quando era pequeno, talvez você não esteja familiarizado com muitas histórias do povo, das histórias bíblicas. Mas a adoção, ela se refere ao texto que está em Êxodo, no capítulo 4, onde dá a referência de que Israel é chamado de filho de Deus. E isso deveria ter preparado Israel para o ensinamento de Jesus, de que por meio dele nós nos aproximamos a Deus como um Pai. Isso é Marcos 14, no versículo 36. Se quiser, eu mando as referências todas para vocês, não tem problema. A glória que é apresentada, que eu confesso, nada contra o irmão escreveu uma canção que abençoou muitas pessoas, mas tinha uma canção que ele fala da Shekinah sobre nós, que derrama sua Shekinah e ficava nessa coisa. A Shekinah era a nuvem da glória visível de Deus, a manifestação da sua presença, habitando no meio dele, no tabernáculo, no templo. Eu se encontrei isso em Êxodo 29, em 1 Reis, no capítulo 8. Mas o povo não percebeu que a Shekinah é algo muito maior do que isso. É a própria manifestação de Jesus, onde João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória.
Como foi a sua semana? É só perguntar, às vezes, dar um abraço em alguém que ela está precisando. Ela não vai lembrar, às vezes, da canção que cantou, do que foi pregado, mas ela vai lembrar do seu abraço. As alianças apresentadas aqui se referem a Deus estabelecendo um relacionamento com o povo. E Ele faz isso por meio de Abraão, por Moisés, por Davi. E aí, Gênesis 15, Êxodo 24, 2 Samuel, capítulo 23. Em cada um desses casos, Deus cria um relacionamento com eles e promete abençoá-los. E aí a gente não percebe a aliança que foi feita tão preciosa que a comparação de Cristo com a igreja é o quê? É do mesmo modo. Não existe, talvez, uma aliança maior que você faça em vida com alguém na sua terra. Não deveria ter, se tem que ter seus conceitos. Mas se você casou com alguém, essa representação maior é comparada ao que Deus estabelece para nós, a relação que estabelece para nós. Ah, mas a minha esposa não merece. Pô, a esposa de Jesus é muito pior que a sua. Pode ter certeza. É nós. E aí a gente não consegue perceber o Messias da figura vindoura que vem e cumpre e cega esse acordo, que redime a sua noiva. A gente vê lá em Apocalipse 5, no capítulo 6, prostituta e a noiva. Temos isso. O cumprimento da lei. Romanos 2, aí requisite ao sermão que está no YouTube. Ele mostra que, se de fato nós compreendemos a lei, a gente vê que a gente não merece salvação. A gente vê que a gente não consegue alcançar e cumprir essa lei. Por isso nós precisamos voltar a Deus na busca da provisão. E aí, às vezes a gente está se estabelecendo, está se pegando na vírgula, como advogados espirituais do pecado alheio, para definir quem merece e quem não merece. Quem pode ser alcançado e quem não pode. O que a pessoa precisa fazer? Isso exime a gente de responsabilidade. A gente falou sobre isso semana passada. Não, a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Não é, Jesus fez tudo, agora eu não faço nada. Não, mas ele descansa no que ele fez para que você possa fazer tudo o que ele pede para que você faça. Jesus cumpriu a lei. A nós devemos ser condenados e entender a condenação, mas que a salvação e a graça e a misericórdia foram derramadas e oferecidas. Isso não faz de nós um ser alheio. Faz palavra que eu fui chamado. Isso. Mas não me ofendendo, mas entendendo e orando para que mais pessoas tenham seus olhos abertos a essa verdade. Mais pessoas tenham a consciência sobre isso. Eu já tive um sentimento de preguiça de discutir com as pessoas, mas hoje eu não tenho mais esse sentimento. Eu acho que ele foi refletido em algo de que me dá. Eu tenho uma disposição de querer apresentar outra. Antes, a preguiça nos poupa, nos preserva, nos dá conforto, porque aí a gente só ignora. Mas a realidade é que a gente não está sendo chamado para ser confortável. A gente não está sendo chamado para. A gente está sendo chamado para dar mais família, para tomar uma cruz e seguir, para carregar, para se entregar, para doar, para servir. Como o Rafa, que hoje mora no Canadá, ele dizia que ele foi chamado para perder. Ele entendeu que ele foi chamado para perder. Porque aos olhos do mundo a gente sempre vai estar perdendo alguma coisa. Tem gente que acha que a gente está perdendo o tempo que está aqui domingo de manhã. Hoje está quente aqui, o ar-condicionado não deu. Ó, a gente estava com a semana passada, melhorou mais do que essa semana para ficar mais quentinho aqui. Tipo, a Thaís, ela esqueci minha jaqueta e vou ficar com frio na igreja. Mas a realidade é que a gente vai ficar vendo que a gente não está na praia, não está na piscina, não está descansando. A gente precisa pensar na gente primeiro. Irmãos, tá bom, vê até onde isso vai te levar, pensando só em você. Você
pode até chegar mais rápido em alguns lugares, mas você não vai tão longe. A gente não é feito para viver sozinho. A adoração no templo também era uma ordem visível e era preciso haver um sacrifício de sangue, uma lavagem, uma preparação para a purificação. E aí eles não conseguem perceber, e muitas vezes nós não estamos percebendo, que não são manifestações humanas que nos trazem para perto de Deus e nos aproximam, mas é a necessidade da expiação dos nossos pecados através do sangue derramado de Jesus. Jesus era um homem judeu. E aí a gente está usando a nossa fé para justificar, sendo que o próprio Paulo fala que nem todos que são nascidos de Israel são de Israel. E agora? Significa que tem gente ruim lá? Sim. Significa que tem gente boa? Sim. O que nos faz bons? A graça e a misericórdia. Apenas. Ah, mas o fulano é bonzinho. Só falta se converter. Então falta tudo. Falta tudo. Porque o melhor de nós não é capaz de se salvar. Não é capaz de se justificar. O avô costuma falar, de pecador a salvo, só Cristo pode transformar. E aí a gente se depara, então, com um texto que Paulo exclui uma resposta logo de início. Ele está falando, olha, Deus deu todos esses sinais para o povo, então a promessa falhou. Não, de forma alguma. Romanos 9, no versículo 6. Deus transmite essas ideias, essas promessas, e apresenta uma aliança por intermédio dos patriarcas, dos profetas, dizendo como, através de Abraão, todos os descendentes, todas as nações serão abençoadas. Mas Paulo faz essa distinção, entendendo, nós precisamos entender e definir bem o termo que é Israel. E aí eu falo que se torna delicado e difícil uma mensagem nos dias de hoje, porque a gente é mal interpretado o tempo todo. Uma pessoa disse uma vez que, escutando pregar, ela tinha mais certeza da fé dela, que era irmão da religião. E uns amigos meus falaram assim, cara, olha, você está pregando. Então, a ideia é que a gente tenha consciência do que está sendo dito aqui, e definindo, e eu defino isso com muito cuidado, com muito temor e com muito respeito, mas entendendo que, irmãos, não justifique conflitos e políticas internacionais através da fé. As nossas opiniões, elas existem. A fé, ela pauta a forma como nós vivemos. Mas justificar qualquer coisa que seja, isso em qualquer aspecto político, usando a fé para averiguar, sei lá, é reduzir a obra de Cristo Jesus. Não reduz a obra de Cristo. Jesus não morreu na cruz para a gente ter um político tal, para a gente trocar de carro todo ano e para que a gente pudesse morar numa casa mais confortável. Não foi sobre isso. Para você sair voando com água. Isso a água que anda com água. Não foi. Não foi. É muito complicado o contexto onde nós estamos vivendo, a forma como nós estamos vivendo, os dias que estamos vivendo, porque parece que tudo está sendo prioridade antes do Evangelho. A gente não está disposto mais a nem escutar irmãos que pensam diferente de nós. E aí os algoritmos permitem isso. E aí as pessoas estão fazendo o que Hebreus fala, não deixe de comungar, não deixe, como foi o costume de alguns, porque a gente está querendo evitar talvez certas pessoas, certos pensamentos, certas realidades ou certas verdades. E criamos, eu achei muito interessante, um pastor norte-americano, que ele conversa e ele fala que ele é totalmente contra a ideia de vários cultos num domingo, dentro de uma igreja. Ele fala que você cria diversas igrejas dentro de uma só, dentro de um prédio. Ah, mas se cresceu, estabeleceu, não tem mais como a gente. Ele falou, planta em outro bairro, alcancem outras pessoas, vão para outros lugares.
Porque se torna muito mais, às vezes, sobre lideranças sendo alimentadas e o seu ego sendo alimentado, porque diversas pessoas me escutam e olhem como eu sou importante, do que sobre a comunhão de todos os santos. Se a gente ficasse só junto aqui, tomando um café, abençoando a vida do outro, e a palavra de Deus é para nos orientar, nos pautar e nos guiar no caminho de toda a verdade, mas se um dia não pudéssemos ter a pregação, por exemplo, o culto não seria inviabilizado, não seria invalidado. Porque ele é composto de gente que adora e que presta o culto a Deus. Tem gente que também gosta de evitar o louvor, por exemplo. Eu não gosto. Muito barulho, muita coisa. E aqui a gente já deve falar baixinho. Mas a realidade é que nós estamos querendo moldar e fazer carnificinas dentro da liturgia da igreja, a forma como prestamos culto, para atender a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Isso é difícil. Isso torna sustentável viver. Porque ou você vive pessoas que se submetem totalmente, sempre, e única e exclusivamente à sua vontade, e se algo acontece fora já não serve mais, sendo que aqui nós estamos todos sendo submetidos a cumprir a vontade de Deus. Paulo fala, olha com todo cuidado para as promessas divinas. Deus prometeu a Abraão que seu povo será abençoado. E é por meio de Isaac, e ele continua. E aí ele mostra que depois, antes do nascimento de Esaú e Jacó, ele havia escolhido, mas não de forma escolhida. Então Deus ele é arbitrário, ele escolhe porque ele quer e da forma como ele quer. Então ele é um Deus injusto. E aí eu deixo o gancho para você voltar na semana que vem, para falar sobre isso. Não. Deus ele revela a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, independente do que nós falamos. E porque ele faz isso, a gente busca viver uma vida diferente. Contei para vocês, a gente facilmente justifica até com coisas boas as coisas erradas que nós estamos fazendo. Eu contei a história da semana passada com o Gustavo, quando nós compramos os equipamentos de som da igreja. Eu falei, caramba, a gente declarou o imposto da venda, isso aí foi parado. A gente pediu que aí, mas não certo, não certo. Eu falei, caramba, vergonha. E a gente às vezes nem repara os pecados enraizados dentro do nosso coração, as inclinações ao mal, e facilmente nós cumprimos o mal. É fácil. Vocês acham que eu ainda não quero mandar uma mensagem para o papai? Eu quero. Bom. Difícil. E aí, por que a gente pode dar liberdade, às vezes, até de apresentar isso, e a gente está risado, confesso, porque nós suportamos uns aos outros, nós aguentamos uns aos outros, não se tolerar. Mas você saber que às vezes por isso fica bem difícil, orar para mim. Na semana passada, no nosso pequeno grupo, foi até interessante, porque ninguém queria falar nenhum pedido de oração, mas quando um apertou o play, quantos pedidos de oração tivemos? Eu falo uma coisa, a vida nós estamos partilhando de respostas essa semana de algumas coisas. A informação de impacto que a gente conta mais. Mas não é sobre isso. É sobre Deus que nos sua graça, sua misericórdia. Porque se ele não tivesse respondido, ou até tivesse respondido de uma forma o não, ele continuaria sendo Deus todo gracioso, misericordioso. A gente está esquecendo disso. E aí, uma pergunta que a gente precisa sair daqui e pensar é entendendo que Deus escolheu e elegeu, e aí, não de forma arbitrária ou injusta. E eu acho interessante que a gente tem crise com a eleição de Deus, de falar assim, poxa, mas Deus então tomou um povo para si. Mas aí está falando assim, a fé tem que ouvir, e vem ouvir a palavra de Deus, e aquele que crer e confessar será salvo. E aí a gente está mais se pegando, discutindo nos âmbitos acadêmicos e teológicos essa questão, em vez de entregar a palavra de Deus para aquele que puder ouvir e crer e confessar ser salvo. Não queira tomar para si atributos que são de Deus, mas aquilo que Deus está dando para você fazer, vai e faz.
E aí, uma das perguntas que nós precisamos sair daqui nessa semana, e na semana que vem nós falaremos sobre essa perspectiva de que nós achamos às vezes Deus sendo injusto, porque o fulano é tão bom. Irmãos, o principal parâmetro de justiça para nós, que mostra que a gente nunca vai entender, eu já falei para vocês que de toda a galera que todo mundo quer trocar ideia no céu, esse é o que eu quero, é o motivo da cruz. Ele não veio para a escola dominical, ele não deu dízimo, ele não foi um bom marido, ele não cumpriu, ele não fez nada, e mesmo assim, nesse mesmo dia, hoje, esse cara contou a Deus. Eu ouvi do próprio Cristo isso. E ele ainda zombou de Jesus na cruz. Que a gente tem a perspectiva de um irmãozinho, e hoje eu escutei até o pastor falar do lado da cruz como o cara estava. É por isso que ele foi salvo. Eu já escutei isso. E eu falei, tudo depende de perspectiva, porque se você está olhando de frente, é de um lado. Se for do lado, é do outro. Né? A pessoa fora e não pensa. Tá lá falando. E aí a gente se depara com um cara como esse, que salva pelo quê? Por Cristo, pela obra redentora de Cristo. E aí a gente está se achando, muitas vezes, o topo da carne seca, e não está se vendo como esse bandido na cruz. Só que a gente se achar o escolhido, o eleito de Deus, o povo maneiro, a gente está perdendo a perspectiva, os privilégios que o povo de Israel me deu. A gente está fazendo igualzinho. Igual. Não percebendo que cada dia que a gente levanta, cada coisa que a gente faz, até o chefe chato que a gente apura. E agora, a piada da molecadinha é... que a Thaís até falou, o Benjamin vai lá se segue dele. Cara de fala. A gente está reclamando de coisas em vez de morar com o que Deus está nos dando, não com o funcionário que Deus está nos dando para pegar a sua verdade. Tem a obra dele, é dele. A minha oração, irmãos, é que a gente, como a gente sempre fala, a gente não sai da maneira que nós vivemos. Essa mensagem não deve trazer para nós a insegurança de que não fomos amados, escolhidos, aceitos por Deus, mas sim a tranquilidade de que, sabendo que fomos alcançados por isso, podemos então viver uma vida única. O fato da salvação ser resultado da eleição de Deus, e a gente tem, vamos quebrar o tabu com essa palavra, mas ser resultado da obra redentora de Deus, deve gerar em nós e nos levar a um lugar de adoração, de humildade, de gratidão. E o que eu tenho menos visto na igreja, e aí eu falo de forma geral, é esse lugar de adoração, de humildade, de gratidão. A gente está negociando, está trocando tudo para ter glória terrena, para que o nosso nome seja conhecido. E aí a gente vai lá e passa até depois, cara, o nosso nome é conhecido de escândalo bancário, ainda associa a igreja. Você sabe o que eu estou falando. Tem o Alan do TI. Alô, Eloano. É difícil. E viver como um cristão genuíno é complicado, porque a gente tem que falar, não, a gente é crente, mas a gente tem sempre que estar se justificando por causa da última notícia. Irmãos, a gente não precisa ficar se justificando mesmo, baseado no que os outros fizeram. A gente é justificado pelo que Cristo fez. Amém. Então, quando a gente fala que nós somos cristãos, e eu vou falar assim, pô, mas você é diferente. É porque Jesus, e glória a Deus por isso. O problema é que muita gente fala, nossa, eu sabia que ele era crente. Aí você sabe quem está falando isso. Que é o fofoqueiro do escritório, é o que puxa o tapete, é o que cobiça a mulher do outro, é o que está envolvido em machuchada, em palhaçada. Irmãos, que a gente seja conhecido como um crente diferente, e a gente, quando apresentar o Evangelho, não precisa falar, não, mas eu sou diferente do fulano. Não! Nós somos mais semelhantes a Cristo. Amém. Nós estamos sendo aperfeiçoados e moldados para sermos mais parecidos com Cristo. E aí a gente não precisa se justificar pelo outro. Pelo que vota, pelo que não vota, pelo que é isentão, pelo que é. Isso não é ser morno, não é ser apolítico, não é ser crítico, mas é viver uma vida que a gente vive pelo reino. Nós somos brasileiros
filiados da República Federativa do Brasil, mas nós somos filiados a uma pátria, a um reino muito maior que qualquer isso. E aí nós devemos nos entristecer que nós temos irmãos que são feitos de filiação para os preciosos de Cristo, no Oriente Médio, em Israel, nos Estados Unidos, pessoas que estão sendo envolvidas em guerras, estão sendo colocadas numa frente de batalha por interesses que não são do reino. E ainda chamam o nome de guerra santa. E nada disso. A guerra santa já foi vencida, ela foi vencida na cruz. E a gente precisa ser relembrado disso. Porque senão a gente vai ser bem o povo judeu, e aí a gente está achando que Deus é arbitrário e injusto. A minha oração, irmãos, é que a gente tenha consciência. E não serão capítulos fáceis de palavras. Por isso eu falando, vai devagar, vai dentro de casa. Anota suas dúvidas, vamos tirar. E cada vez que mais eu leio isso daqui, dúvidas também surgem. Conflitos também aparecem. Mas que a gente possa parar de perder tempo com coisas que são mortas. Sim, o Evangelho vivo. A carta de Romanos, a gente quer tirar de Romanos 9 a 11, não precisamos. Deus sabe. Deus já está no nome. Nós podemos e devemos confiar. E aí eu estou falando, irmãos, de crises globais e gigantescas, mas também Deus está na nossa angústia diária. No boleto que às vezes a gente não sabe como vai ser pago. No trabalho que a gente está buscando, na forma como a gente está buscando viver, nas nossas carências emocionais, nas nossas deficiências. E isso não mostra, isso não diz que Deus não abandonou, pelo contrário, continua conosco. As coisas pequenas e as grandes. Porque o maior problema da humanidade foi Deus. E nós hoje temos livre acesso ao Pai. Você não tem esse privilégio. Que você possa enxergar a obra redentora de Cristo na sua vida. Não perde a chance. Você vai errar, você vai falhar, você vai pecar. Mas Deus continua derramando da sua infinita graça e misericórdia. Estamos sendo aperfeiçoados. Essa é a oração. Eu quero que essa seja a sua oração. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado por mais esse